Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sem qualquer falsidade, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. É isso aí, gente, graça e paz. Glória a Deus por você estar aqui essa noite. Os nossos irmãos estão aqui, a irmã Maria, o irmão Elias. Bom ter vocês aqui conosco. Passaram uma prova aí, né? Mas Deus esteve com vocês aí e prova é que vocês estão aqui hoje, né? Que Deus abençoe nossa noite, o nosso culto. Irmãos, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Aqui nós estamos num momento de entrega a Deus, né? A primeira parte do culto é a parte onde nós entregamos para Deus. Entregamos o quê? A nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor. Então que você possa fazer essa entrega de forma responsável, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus procura, né? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e adoram em verdade. Então, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar para nós começar o nosso culto e já passa para o irmão Toninho dar continuidade aqui do nosso culto. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, traga, Senhor, no nosso coração, Deus, o desejo, Pai amado, e a vontade de buscar o Senhor em adoração, em louvor, em súplicas e ação de graça. Pai amado, nós queremos, Senhor, de render glórias ao Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, possa, Deus, trazer, Pai amado, nessa noite, Deus, aquilo, Pai amado, que o Senhor deseja trazer para a Tua igreja. Nós estamos aqui como forma de servo, Pai. Como forma, Pai amado, daqueles que têm submissão àquele que tem autoridade, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor, Pai amado, esteja no meio de nós. Que o Senhor, Pai amado, esteja, Pai amado, com a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo que nós trouxemos, Senhor, que não vem do Senhor, que não provém do Senhor e que não traz edificação para a Tua igreja. Que nós venhamos, Senhor, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai amado, de forma, Pai amado, a exaltar o Senhor. Que nenhum homem aqui seja exaltado, que nenhum homem aqui, Pai amado, possa ser, Pai amado, engrandecido, a não ser, Pai amado, o Senhor, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Pai amado, então receba no seu trono de glória, Deus, a nossa adoração. Pai amado, que esse culto seja um culto para o Senhor. Pai amado, que esse culto seja um culto, Pai amado, cristocêntrico, onde Jesus é anunciado, onde Jesus é pregado, onde Jesus é falado, onde tudo aponta para a glória de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga em nós agora
um sentimento de servo, um sentimento de adorador, um sentimento de filhos do Senhor. Estamos reunidos como igreja, como o corpo de Cristo, para adorar o teu santo nome. Então, Pai amado, que a sua boa mão esteja sobre nós. Pai amado, receba, Pai amado, no seu trono de glória, todas as súplicas dos teus filhos, todas as adorações dos seus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, possa trabalhar no nosso coração, a ponto, Deus, de nos tornarmos, Pai amado, a imagem e semelhança de Jesus. Pai amado, fique conosco, que o seu Espírito Santo tenha livre acesso aqui no meio de nós, e que tudo que acontecer aqui cumpra o propósito, Pai amado, a qual o Senhor, Pai amado, enviou a palavra, enviou os louvores. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da igreja e que está no meio de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Vamos dar continuidade no culto dessa noite, alegre, porque estamos aí para louvar o Senhor, né? E adorar o Senhor. É para isso que estamos aqui, em nome de Jesus, né? O pastor já orou e vamos continuar nesse instante louvando o Senhor e glorificando o nome dele, tá bom? Vamos louvar o hino. Número do ator cristão, o da irmã Lada para me ajudar. E o Felipe. Número 1. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, Rei ao Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Abençoa a irmã Cláudia e o Felipe. Deus abençoa.
Irmãos, nesse instante vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91. Salmos 91, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Vamos estar fazendo a leitura alternada. Eu vou ler um versículo e a igreja vai responder um próximo, tá bom? Salmo 91, a partir do versículo 1. Pedir para a igreja ficar de pé, eles que puder, para nós dar reverência à palavra nesse instante. Já está aí no telão, né? Os irmãos podem acompanhar por aí, tá bom? Vou ler o primeiro. Ele habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia. Mil poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal... perdão. Porque os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Irmãos, vamos ler todos juntos o último versículo? Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Vamos estar orando nesse instante. E Deus abençoe a sua palavra estudada, né? Que possa falar em nosso coração. Nesse instante vamos estar orando, vamos ter duas orações. Uma oração, vamos orar pela igreja, né? Pelo trabalho da igreja, por tudo. E o pastor Claudio almeja, né, nessa igreja e possa, né, alcançar a vontade do Senhor, né, tudo que nós vamos fazer, nosso desejo, né, mas precisamos ver se Deus, né, realmente aprova, né, e pedimos aí e oramos por isso, né, para que o Senhor aprova todos, né, os trabalhos dessa igreja, tudo que o pastor deseja, e os ministérios também, né, da nossa igreja, tudo seja conforme a vontade do Senhor, né. E a outra oração, irmão, vamos orar pela família, né. Precisamos orar sempre para o culto da noite é o culto da família, né. Então, nada do que nós orar, né, pelas famílias, né, necessário. Tanto nossos familiares que não estão aqui conosco, né, precisa de oração. Temos, com certeza, irmãos aí e talvez tem família enferma, né? Precisa de oração, né? Temos irmãos que precisam de família, precisam aceitar Jesus. E onde eu falo e família, também os irmãos que estão nos assistindo pela internet também com certeza, tem essa necessidade de se orar pelas famílias, né? O bem maior, além do Senhor, é a família, né? Para a igreja. Então, vamos orar na presença do Senhor, né? Familiar. Eu pedi para já orar pela igreja, pelos projetos da igreja,
E depois a irmã Lado vai estar orando pelas famílias, tá bom? Por favor. Pai, querido e amado, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui mais um dia reunido para ouvir da Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Quero me colocar diante de Ti, pedindo pelos projetos da igreja, que o Senhor venha com a Tua misericórdia, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer com que dê certo os projetos. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, aqui eu me derramo, ó Deus, diante da Tua presença nesse momento, pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, as minhas transgressões, iniquidades diante do Senhor. Deus santo, Deus poderoso, tende misericórdia de mim, me cobre com Teu sangue, livra-me, ó Deus, dos pensamentos, ó Deus, maus, ó Deus querido, que tem tentado às vezes dominar a cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor possa repreender e livrar-nos, ó Deus, de todos eles, porque o Senhor tem nos fortalecido e nos guardado debaixo da Tua graça, para que aqui, ó Deus querido, possamos nos reunir em Teu nome, louvar e exaltar o Seu nome. Senhor, que este culto venha ser uma bênção diante da Tua presença, que o Senhor venha habitar aqui entre nós, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, venha ser o alvo de adoração nessa noite. Ó Deus, toma os nossos corações diante da Tua presença. Deus amado, Deus querido, dai-nos mansidão, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do mal. E assim, ó Deus, recebe a nossa oração, que eu comece nessa noite, ó Deus querido, pedindo para o Senhor abençoar a cada família, ó Deus querido, aqui nesta igreja. Ó Deus, porque todos os domingos nos reunimos aqui nos cultos, apresentando as famílias diante do Senhor. Toma cada uma, ó Deus querido, das famílias dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa guardar e livrar, ó Deus querido, a família de cada um dos meus irmãos. Eu não sei o que eles precisam, necessitam, mas o Senhor sabe. Acampa os Seus anjos ao redor de cada lar, de cada casa, ó Deus. Repreende todo espírito de contenda, todo espírito maligno, tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, que não é do Seu agrado. Senhor, que o Senhor possa jogar por terra. Senhor, tem de misericórdia de nós, que nós possamos, ó Deus querido, sempre lembrar que o Senhor é quem guarda o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a saída, ó Deus querido, e a volta, o deitar e o levantar, está nas Suas mãos. Que nós possamos crer, ó Deus querido, que o Senhor olha, meu Deus querido, por nós todos os dias. Todas as noites nós deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. E assim, ó Deus querido, somos gratos, porque o Senhor tem nos ajudado, nos guardado e nos livrado. Todo mal que há nesse mundo, o Senhor tem nos livrado de todos. E assim, ó Deus, eu agradeço, ó Deus querido, pela vida dos adolescentes, pela vida das crianças, que estão na Sua casa te louvando, te adorando, te exaltando. Ó Deus, pelos líderes, ó Deus querido, dessa igreja, que o Senhor possa abençoar a vida dos Teus servos, livrando de todo mal, manifestando, ó Deus querido, sempre o poder do Teu Espírito Santo sobre cada um. Ó Deus, tem de misericórdia de mim, da minha vida. Eu sou totalmente necessitado, ó Deus querido, do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua graça. Porque sem ela, ó Deus querido, é impossível que nessa noite eu estivesse aqui, ó Deus, te adorando e te louvando. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Teu amor me alcançou. Porque lá naquela cruz, ó Deus querido, quando o Senhor disse está consumado, o Senhor disse que estava consumado para mim, para cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus querido, por cada um, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossos caminhos, para nos ajudar a te louvar, para nos ajudar a te adorar, a te exaltar. Tem de misericórdia, ó Deus querido, de cada um que tem pensado em desanimar, ó Deus querido, que tem pensado em parar. Ajuda, Deus, guarda, livra de todo mal, todo espírito de enfermidade, ó Deus querido, que tem tentado dominar os Teus servos. Que o Senhor, ó Deus querido, possa repreender nessa noite. Que o Senhor, ó Deus querido, possa dar saúde, sabedoria a cada um deles. Ó Deus, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar. Abençoa esse culto, ó Deus, fica conosco. E assim, ó Deus querido, que a Tua palavra venha ficar guardada em nossos corações. Te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito. Guarda, meu Deus querido, essa obra diante das Suas mãos. Guarda o bairro de Taipas, guarda esse lugar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada vizinho aqui, ó Deus querido, da igreja. Que o Senhor abençoe o vizinho da direita, da esquerda, de trás e da frente. Que o Senhor possa manifestar a glória, meu Deus querido, do Teu Espírito. E assim entrar com um plano de salvação, para que cada um conheça o Teu amor. E assim, ó Deus querido, vá conosco, ó Deus, morar no céu. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã.
Irmãos, eu vou convidar os homens, os varões, para vir aqui à frente, para nós louvar o hino 410 do cantor cristão. Aleluia a Deus. Som. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos, dos varões. Irmão, nesse instante vamos passar o momento de dízimo e de oferta. E é também uma adoração ao Senhor, né? A Bíblia fala e tudo no culto é uma adoração, né? Nesse instante, esse momento também é uma adoração. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Malaquias 3. Vamos ler hoje, irmão, a partir do 8. Que fala, a partir do 8 já fala sobre dízimo e oferta, né? Vamos ler. A partir do versículo 8. Malaquias 3. Vou ler e os irmãos acompanham aí, a partir do versículo 8. Está aí no telão, os irmãos podem acompanhar por aí, tá bom? Eu vou ler, os irmãos, né? Acompanham.
Isso. Vou ler pela Bíblia, tá bom? Pode um homem roubar a Deus? É uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir uma porta dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Então, irmãos, aí a palavra de Deus está dizendo aí, né? Não sou eu, né? E a Bíblia fala e devemos, né, ofertar, né, ao Senhor. E Deus fala para ele, e o povo estava roubando a ele. E o povo te roubando. Aí ele fala nas ofertas e nos dízimos, né? E a Bíblia fala ainda e devemos dar tudo, né? Tudo e nós ganhamos, devemos dar 10%, devolvendo ao Senhor, né? A Bíblia fala, né? E se nós seguimos a Bíblia e obedecemos, né? Devemos fazer essa parte também, né? Devemos obedecer tudo e ter na palavra do Senhor, né? Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Se estamos deixando de fazer essa parte, estamos deixando de fazer algo, né? Na palavra do Senhor, né? A Bíblia fala. Então, irmãos, esse momento é o momento que nós tá devolvendo os 10% do Senhor, né? Ele trouxe uma oferta de amor e deseja ofertar também. Esse será o momento, tá bom? Eu vou convidar a Sara para passar aí a cestinha. E os irmãos, e trouxe seu dízimo, a sua oferta, nesse instante, tá bom? Logo após a oração, vamos estar trazendo aí à frente. Lembrando os irmãos, e até uma moedinha, se os irmãos trouxeram, lembro sempre, a viúva pobre deu apenas uma moedinha, né? Mas para o Senhor, a moeda foi a maior oferta dada naquele momento, porque ela deu de coração. Então, uma ofertinha apenas, fala, eu só tenho uma moeda. Pode vir a oferta da igreja e realmente estará abençoando a igreja também em nome de Jesus. Vou convidar o irmão Dimar para vir aqui à frente orar. Pelos dízimos, pelas ofertas, por favor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, nesse momento, Pai, louvamos a Ti, damos graça, Pai, pelo Senhor ser o nosso Deus, Pai, o Deus, o eterno, todo-poderoso, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, por cada irmão aqui presente na Tua casa, Deus amado. Nesse momento, só temos a agradecer, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por nossos empregos, Senhor Deus, nossas vidas, nossos familiares, nossa saúde, Deus amado. Eu oro, meu Deus, nesse momento, Pai querido, aquele irmão que no momento, Pai, se encontra desempregado, Deus, que o Senhor venha abrir porta de emprego, Deus amado, para que ele tenha um sustento, Pai, na sua casa, que ele possa também, Deus, através do seu trabalho, Pai, honesto, trabalho digno, Deus amado, que ele possa, Deus, ofertar e dizimar, meu Deus, porque a tua casa precisa, Deus, ser cuidada e ter zelo. Nós devemos ser zelosos com a casa de Deus, como está escrito, Deus é zeloso. E obrigado, Senhor Deus, Pai, nos sustente, Pai, nos dê a graça, Deus, nos dê, Pai, não só bens materiais, Senhor Deus, mas nos sustente, Deus, com o Teu poder, Pai amado, para que cada dia, dignamente, Pai, possamos estar cuidando da Tua casa, Pai, porque o Senhor não precisa de dinheiro, mas a Tua casa precisa, porque é através, Pai, das ofertas do dízimo que nós mantemos a casa de Deus de pé e zelosa, para que aqui
aqui, como os irmãos sabem, Deus, nós pagamos a internet, pagamos conta de luz e outras coisas, outras despesas, que a gente é tirada, Pai, através das ofertas, através do dízimo. E todo aquele que oferta com alegria, com amor, Deus cuidará de nós, Pai. Então, obrigado, Senhor Deus. Aqui, sabemos, Senhor Deus, que não é ofertando que vamos receber mais, mas tudo que temos ainda é pouco para ofertar, Pai. E por isso, abençoe, meu Deus, esse culto que já se iniciou, a palavra que vai ser pregada, que seja uma bênção, que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que nós aprendamos mais da Tua palavra. E saímos daqui, Deus, não como entramos, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmão. Bom, nesse instante, os jovens vão cantar. Convidar os jovens para estar louvando o Senhor nesse instante. Som. Grupo de jovens Sal da Igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos que puderem ficar em pé. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Os jovens agradecem a oportunidade com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos, pelos jovens, né? Deus abençoe a cada dia. E cada dia eles possam estar nesse caminho, adorando o Senhor, né? Sem luz e né? Preparando cada dia, né? A vida dos jovens. Deus abençoe a vida do irmão Jeremias, da irmã Fernanda, né? É os líderes dos jovens. E do pastor Claudio também, né? Cada dia eles possam, né? Ter sabedoria de tocar os jovens sempre, né? Nesse caminho e adorar o Senhor. Amém? Vamos orar pelos jovens, né? E para Deus abençoar. Eu pedi para o irmão Eduardo vir aqui orar pelos jovens, por favor. Sim. É um jovem ainda, né? É um. Um jovem ainda. Salve a igreja aí com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, Deus meu Pai, quero agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais um domingo, Senhor. Agradecer pela vida desses jovens, ó Pai, que eles possam continuar aí na Tua presença, Senhor, tendo aí a vontade de aprender cada dia mais, ó Pai querido, tendo a vontade de servir cada dia mais, ó Pai, tendo a vontade, ó Pai querido, de aprimorar o dom, ó Pai querido, que nós sabemos que os jovens de hoje em dia, eles não querem, ó Pai querido. Muitos jovens aí estão perdidos, ó Pai. Que os jovens possam ser resgatados, ó Pai querido, e que possam estar te servindo, ó Pai querido. Eu agradeço pelas vidas deles, ó Pai. Que eles possam ser ferramentas, ó Pai, para que possa outro, Pai querido, vir à Tua casa, Senhor. Já te agradeço, ó Pai querido, em nome do Teu Filho Cristo, amém. Muito obrigado, Senhor.
Deus abençoe a vida do irmão Eduardo, né? Orou nesse instante. Nesse instante, o da equipe de louvor vai estar à frente, uma palavra nesse instante. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Assim, ó. Sacia minha sede, lava o meu interior. Coloque a mão no seu coração. Eu quero fluir. Coloque a mão no seu coração em neste paz momento. águas. E diga: Eu quero beber da tua fonte.
és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. eu quero, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E o salmista disse: o meu choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é único, nós não temos dúvida disso. Para o mundo pode haver vários deuses, para o mundo pode haver vários ídolos, mas para mim e para você, o Senhor é único. Então louve conosco, igreja. Cante conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, Glória a Deus, aleluia. a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
A equipe de louvor agradece a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Isso aí, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoa o louvor, né? E vamos continuar o culto. Nesse instante, vou dar o pastor Cláudio, ele vai trazer a mensagem nesse instante. Vamos orar pela vida do pastor, Deus possa usar nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque até aí, Pai, o Senhor falou em nosso coração, Pai amado. Tudo, Senhor, nós fizemos ter aí, Senhor, foi para adorar e glorificar o nome do Senhor, Pai. Certeza o Senhor já ouviu e aceitou esse culto em nome de Jesus, Pai. Esse instante, Pai amado, te colocar na Tua presença, na vida do pastor Cláudio, onde irá explanar a Tua palavra, Senhor. Com certeza, o Senhor ele já se preparou, Pai querido, já escolheu a palavra e o Senhor colocou no coração dele. Nesse instante, Pai, o Senhor irá falar conosco, Pai, nosso coração através do pastor, Pai. Usa ele, Senhor, e fala no seu coração. E tudo que ele falar aí, Pai, não seja dele, mas sim através do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nós que iremos ouvir e podemos fazer o bom uso dessa palavra, Pai. A Tua palavra fala, nenhuma palavra volta vazia. Então, com certeza, essa não voltará, Pai amado. Com certeza, irá falar no coração de todos nós aqui, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Eu quero dividir um pouco da palavra do Senhor aqui para a gente meditar. Essa palavra está lá em Lucas capítulo 20. Nós vamos ler até o versículo 19. Do versículo 1 até o versículo 19. Diz assim: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. 2. Eles perguntavam: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade? E ele respondeu: eu também lhe faço uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não crêem nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João é um profeta. Por isso eles responderam: não sabemos de onde era. Então disse Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola: certo homem plantava uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Obrigado. E ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram
e mandaram embora de mão vazia. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandou embora de mãos vazias também. Então ainda um terceiro, e eles feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e lhe perguntou: então qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Eles estavam com medo que o povo o crucificava, ou que o povo o apedrejava. Irmãos, autoridade de Jesus. Pode se assentar, irmãs. Autoridade de Jesus. O que está sendo discutido aqui é a autoridade do Senhor Jesus. Hoje nós vemos as igrejas andando, parece, de maneira isenta. Nós vemos as igrejas pregando coisas que Jesus jamais mandou pregar, Jesus jamais mandou fazer, Jesus jamais autorizou. Não foi isso que falou, não foi isso que a palavra falou. E nós vemos aqui sendo discutida a autoridade, e essa passagem vai começar que certo dia, quando Jesus estava ensinando, pregando o evangelho, as boas novas, chegaram os servos de sacerdote e questionaram: com que autoridade você ensina essas coisas? Com que autoridade você prega essas coisas? A pergunta é: que coisas é essa, né? O que eles estavam falando afinal? Irmãos, anterior, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, na entrada que a gente conhece como uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele entrou montado numa jumentinha. Vocês lembram dessa passagem? No capítulo 19, um capítulo anterior, ele entra numa jumentinha. E quando ele entra nessa jumentinha, ele mostra duas coisas. Primeiro, que ele era o filho de Davi. Lá em 1 Reis, quando Salomão vai ser ungido rei, Davi manda ele a uma cidade. E aí quando ele chega naquela cidade, ele chega montado numa jumentinha. E lá, o sacerdote da época, que era Zadok, e o profeta na época, que era Natã, ungiu Salomão a rei de Israel. Então quando ele entra montado naquela jumentinha, ele mostra que a autoridade dele era uma autoridade de rei. Nessa passagem ele está anunciando que ele é o rei de Israel. E ele está mostrando que tem autoridade sobre todo aquele povo, sobre todo aqueles povos no contexto judaico. E mostra outra coisa também nessa passagem, quando ele entra com uma jumentinha. Mostra que Jesus é o Messias anunciado. Lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai dizer assim, ó: alegre-se, muito cidade de Sião, exultem, Jerusalém, eis que o rei vem, o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado em jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele está anunciando que ele é o Messias. Ele está anunciando que ele é o escolhido de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é aquele que foi preparado para estar ali, para trazer paz a Israel. Ele está mostrando que a autoridade dele é uma autoridade que está acima de Davi. Porque o Messias, segundo as Escrituras, era alguém que ia sentar no trono de Davi. E que esse Messias ia trazer paz a Israel. E que o reino desse Messias seria um reino eterno,
que jamais teria fim. Então Jesus mostra nessa passagem que ele seria um rei e que ele seria aquele a que os profetas anunciaram. E depois ele vai continuar a sua caminhada. Depois que ele entra lá, ele olha para Israel e se lamenta. E ele lança uma palavra que para aqueles homens era uma palavra estranha, porque ele vai falar assim: olha, ó Israel, como foi que você ficou nessa situação? E ele chora, Jesus chora. Algumas poucas palavras que Jesus chorou, ele chorou quando ele olhou para Israel. Ele falou: olha, se vocês soubessem a oportunidade que vocês estão perdendo. E aí ele fala: mas não restará pedra sobre pedra. E depois você vai ver lá que ele vai ser questionado sobre isso, quando ele fala assim: olha, não restará pedra sobre pedra. Ele está anunciando que aquele povo seria destruído por causa da desobediência. E depois Jesus mostra mais uma vez a sua autoridade quando ele entra no templo. E ele vai para o templo, ele chega lá e as pessoas vendendo coisas no templo, fazendo do templo um comércio. No costume judaico eles levavam os seus animaizinhos lá. E chegava lá, eles ofereciam os animais para ser sacrificados, né, na lei. E aí o que os homens faziam? Os principais sacerdotes, aquelas pessoas que estavam responsáveis para prestar adoração a Deus. Eles vendiam os animais na porta do templo. E aqueles animais que eles vendiam de preço absurdo. Eles manipulavam as pessoas, porque sabiam que as pessoas precisavam comprar. Então Jesus chega lá, chama aquelas pessoas de raça de víboras, querem fazer da casa do meu pai um covil de cobras. E aí ele quebra tudo, joga tudo para o chão e faz ele mostra que tem autoridade e põe aqueles homens para correr. E Jesus mostra que tem autoridade. Ele purifica o templo. E aqui já no capítulo onde nós estamos vendo aqui, Jesus também mostra a autoridade quando ele pregava as boas novas. Olha, o tempo acabou. O Messias chegou. A mensagem que Jesus pregava era a mesma mensagem de João Batista. Se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependam, porque aquele que foi anunciado chegou. E isso começou a chegar no ouvido das pessoas que estavam ali, os sacerdotes, as pessoas que queriam se aproveitar da situação, as pessoas que vendiam. E aí eles começam a questionar Jesus: quem é você? Que autoridade que você tem sobre nós? Quem te deu essa autoridade para você fazer essas coisas? Quem te deu a autoridade para você entrar num jumentinho como se fosse o rei de Israel? Quem te deu a autoridade para falar que você é aquele a quem foi anunciado pelos profetas? Quem te deu autoridade para se lamentar por nós? Nós não precisamos que você se lamenta por nós. Se lamenta por você mesmo. Os fariseus faziam muito isso, né? Fala assim: você não tem que orar por nós. Quando fala assim, por acaso esse é o seu rei, nós não precisamos de rei. Que autoridade que você chega no nosso templo, quebrando tudo, tirando as coisas? Que autoridade é essa? Quem te deu essa autoridade? Quem foi que falou que você é uma autoridade estabelecida aí no meio de nós? Que autoridade que você tem para chegar aqui e pregar que acabou, que o reino de Deus agora já está próximo, já chegou o reino de Deus? Que autoridade você tem? E aí Jesus colocou aqueles homens em xeque, né? Ele falou assim: tá bom, já que vocês querem fazer pergunta, eu vou fazer também uma pergunta para vocês, né? O batismo de João era um batismo de Deus ou era um batismo dos homens? E aí ele colocou as pessoas em xeque, porque se ele falasse que o batismo de João era verdadeiro, eles tinham que assumir que João Batista era um profeta de Deus. E se João Batista era um profeta de Deus, quando ele falava, era verdade. E qual era a mensagem de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de mim vai vir aquele que é melhor do que eu, tão mais melhor do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele vai falar assim: olha, eu te batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque ele tem a eira, ele tem a pá, o machado foi posto à raiz. E toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo.
E aí ele vai mostrar para nós, João Batista vai apontar Jesus como aquele que traz a restauração de Israel. E não somente de Israel, mas de todos aqueles que buscam ao Senhor. E vai mostrar que ele vai trazer a salvação para os pecados. Ele vai falar que aquele que se arrepender agora vai ter a salvação, porque Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. O batismo significa, irmãos, submersão. É a mesma coisa quando a gente afunda nas águas. A palavra batismo significa submergir. Ser batizado no Espírito Santo não é isso que a gente está vendo hoje, essa loucura que a gente está vendo hoje nas igrejas, que as pessoas saem alucinadas. Não, o batismo no Espírito Santo é você se submergir no Espírito Santo. É você ser parte de Deus agora, Deus habitar em você. Você andar agora fazendo as coisas de Deus. O Espírito Santo agora habita na irmã Maria. O Espírito Santo agora habita na vida do irmão Elias. Porque eles foram submergidos através de Cristo. Jesus veio para batizar a sua igreja. E João Batista, a palavra de João Batista também era. Mas ele também não veio só trazer o batismo no Espírito Santo, mas ele veio trazer a justiça. E ele estava pregando ali para fariseus, para doutores da lei. Pessoas que achavam que o fato de conhecer as Escrituras já salvava. Pessoas religiosas que não perdiam um culto lá nas sinagogas, no templo. Ofereciam sacrifícios, mas que a sua vida não condizia com as Escrituras. Vivia da maneira que ele queria. O que isso nos mostra, irmãos? Que o fato de estar na igreja não nos torna um cristão. O fato de nascer na igreja não nos torna salvo. O fato da gente fazer um louvor bonito ou feio, bom ou ruim, não nos torna melhores ou piores que ninguém. Você fazer piedade para as pessoas não vai te levar ao reino do céu. Você ser uma pessoa que doa para as pessoas é uma coisa bonita. Jesus ordena que nós façamos isso, mas não nos dá a salvação. Você pode chegar aqui 5 horas da manhã, começar a orar até as 10 da noite. Isso é importante. A igreja não vive sem oração. A chave do sucesso de uma igreja é a oração. Mas, irmãos, na oração não salva ninguém. O batismo não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Você cantar não salva ninguém. Você pregar não salva, não vai te salvar. Não é essas coisas que salvam. E aqueles homens achavam que a salvação deles estava na obra que eles faziam, no zelo que eles tinham com o templo. Mas Jesus olhava para ele e via como se fosse um sepulcro calhado. Que por fora é bonito, né? Você já foi lá no cemitério do Araçá? Quem já passou por lá? É monumento. Você vê aquelas coisas lá, as pedras bonitas, bem polidas, né? Mas é um túmulo ali. Por fora é bonito. Gastaram dinheiro ali, colocaram pedras valiosas ali, pedras que são caras. São bonitas, mas por dentro é morte. É podridão. Quantas pessoas no meio de nós parece que é bom, mas por dentro está cheio de morte, está cheio de podridão. Não adianta, irmãos, a gente achar que nós podemos servir a Deus e viver de qualquer maneira. Não se engane achando, irmãos, que você pode fazer caridade para as pessoas, levar pão para moradores de rua, fazer evangelismo, mas se por dentro o seu coração está cheio daquilo que não é para se encher, está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de preconceitos, falta amor no seu coração, às vezes falta dedicação na oração, às vezes falta você se entregar de verdade a Deus. Deus está vendo, Ele conhece o coração, tanto que Ele vê que muitos vão chegar naquele dia e vai falar: Senhor, mas eu preguei no Teu nome, em Seu nome eu expulsei demônios, em Seu nome eu fui lá no hospital, em Seu nome eu fui visitar, em Seu nome eu preguei, em Seu nome eu fiz. E a resposta de Jesus: aparta de mim, porque eu não te conheço. Deus, você não engana. Nós não conseguimos enganar o Senhor, porque Ele tem o poder de sondar os nossos corações. Então, irmãos, se a sua vida tem algo que precisa melhorar, melhora.
Se tem coisas que você precisa abrir mão, abra mão. Se tem coisas que você precisa restaurar na sua vida, peça a Deus para que traga restauração. Tem coisas que a gente precisa abrir mão. Tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa abandonar. Irmão, se tem uma coisa que tira a crente da presença de Deus, é esse negocinho aqui, ó. Porque através desse negocinho aqui, Satanás manda uma pessoa bonita lá e ó, pum, uma mensagem. Aí você olha assim, não, eu vou ser crente, não vou olhar. Aí manda de novo, pum. Não vou olhar não. Eu vou só dar uma olhadinha, né? Vou dar uma espiadinha. Aí só precisa responder um bom dia. E a coisa acontece. Porque, irmãos, a nossa carne grita contra e milita contra o nosso espírito. E quando a gente não alimenta o nosso espírito, automaticamente você já alimenta a sua carne. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você, irmãos, não abrir mão de algumas coisas, você nunca vai abandonar. Se você, irmão, não falar não para as coisas, o diabo vai continuar jogando as suas setas, porque ele sabe que você está sendo amarrado nessas coisas. Você está sendo aprisionado pelo celular, você está sendo aprisionado por redes sociais. Isso aí vai tomando seu tempo, é uma coisa louca que está acontecendo hoje com as pessoas. As pessoas vêm para a igreja e é o único tempo que eles têm de adoração a Deus. É o único tempo que eles têm de busca a Deus. Algumas pessoas é o único tempo que ele lê a Bíblia. Por quê? Porque ele trabalha, no trabalho não dá, porque eu vou trabalhar. Certo? Aí eu chego em casa, eu vou primeiro tomar um banho. Ah, mas eu estou com fome, primeiro eu vou comer. Aí depois fala, rapaz, eu trabalhei demais hoje, estou cansado demais, eu vou tirar um cochilo e dorme. No outro dia você está atrasado demais, precisa trabalhar de novo. Resumindo, você não tem tempo para Deus. Isso não é uma questão de tempo, irmãos. Vou falar bem claro com cada um de vocês, porque também me incluo nessa. Isso não é tempo, isso é prioridade. Se você não está tendo tempo para ler a Bíblia, se você não está tendo tempo para orar, é porque você não está fazendo de Deus a sua prioridade. Porque, irmão, se fosse para você ganhar um dinheiro extra, e você precisasse ficar 2 horas lendo um livro para ganhar 2 vezes o seu salário, você acharia tempo. Você acharia tempo. Se fosse para você, para o seu aluguel, ficar de graça, e falar assim, olha, eu vou precisar que você tire 1 hora da sua semana, e aí eu te pago o seu aluguel. Você acharia essa hora. Você dava um jeito. Sabe por quê? Porque são prioridades. Não é que você não consegue. É porque você não dá prioridade para Deus. Deus não é a sua prioridade. E o que você tem que fazer? Fazer Deus ser a sua prioridade. O que está tirando a sua prioridade? O que está tirando a sua comunhão com Deus? O que estava fazendo você afastar de Deus? O que está te criando no seu coração um sentimento de religiosidade? Eu vou cumprir a minha religiosidade, eu vou para o culto, vou louvar, vou fazer, mas por dentro você sabe que falta muito. Porque Deus ele não quer pessoas religiosas, ele não quer sacrifício. Sacrifício foi apresentado durante toda a lei. E depois no final, você viu o que falou o apóstolo Paulo, a letra mata. Por quê? Porque a lei só mostra aquilo que a gente é. E a gente é imperfeito, a gente é insuficiente, a gente não tem poder em nós mesmos, nós somos pequenos demais para conseguir alguma coisa em nós que traga comunhão com Deus. Por isso que Jesus teve que vir. A sua religiosidade, o seu sacrifício, a Bíblia vai falar que para Deus é trapo de imundícia, não presta para nada. O que Deus quer então de você? Um coração voltado para Ele. O que Deus procura são verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. E em verdade, porque Ele quer sinceridade do seu coração. Ele quer que você adore com todo o seu sentimento, com todo o seu coração. Irmãos, como que é triste a gente vir para um culto e a gente ver as pessoas dispersas. Como que é preciosa a palavra de Deus. Quantas pessoas não morreram para que essa palavra chegasse até nós hoje. E quando as pessoas lêem a Bíblia, é falta de reverência. Pessoa falando no meio do culto, pessoa que está entretida em celular, pessoa que está resolvendo o problema do trabalho, porque as pessoas não sabem o valor da palavra de Deus. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas estão morrendo ainda por essa palavra, porque essa palavra é a única coisa que traz restauração de vida.
É essa palavra que muda os corações das pessoas. É essa palavra que torna um assassino, um pai de família e um servo de Deus. É essa palavra que te salvou e alcançou um dia quando você aceitou Jesus. Mas Jesus, ele procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. E aí, aqueles homens, depois de questionar Jesus, falam assim: com que autoridade você está falando essas coisas? Com que autoridade você faz essas coisas? Jesus fala de João Batista, e aqueles homens ficam meio assim, né? Porque, olha, se eu falar isso, vai acontecer aquilo. Então eles respondem para Jesus: ó, Jesus, não sabemos não. Ele falou: já que vocês não sabem, também eu não sou obrigado a falar com que autoridade eu faço. O que Jesus está falando é, fala assim: olha, vocês sabem a autoridade de João Batista, e da mesma maneira que eu sei quem me autorizou, e vocês também sabem quem me autorizou. E aí ele faz uma referência aqui, ele vai falar sobre uns lavradores, né? Ele vai falar assim: olha, o dono da fazenda arrendou uma terra. Quem arrendar uma terra? Emprestou uma terra para alguém. Geralmente, na cultura antiga, os donos de fazenda, quando ia viajar ou quando ia sair por um longo tempo, ele emprestava a sua terra para outro plantar. Por exemplo, eu tenho uma terra lá, e aí eu vou viajar, Jaque é minha vizinha. Fala: Jaque, eu te empresto a terra e você pode plantar e fazer uso dela. Só que também, quando fosse o tempo da lavoura, parte dessa lavoura teria que ser minha. Porque a terra é minha, você está usufruindo dela, e era justo, né? E era combinado e coordenado com eles que a pessoa receberia parte dessa lavoura, porque é o dono da terra. E aí ele faz essa referência, vai falar assim: olha, o dono da terra viajou, saiu, e arrendou essa terra, emprestou essa terra para uma pessoa. E aí essa pessoa plantou, e quando chegou o tempo de colher, ele mandou um servo ir lá e cobrar daquelas pessoas o que ele tinha de direito, parte da colheita. E aí ele foi e humilhou aquela pessoa, bateu naquela pessoa, e aquela pessoa foi embora. Depois ele mandou outra pessoa, e de novo eles humilharam e bateram naquela pessoa, e depois mandaram ela embora, e mandou de novo, e bateu naquela pessoa. Na outra passagem de Mateus, se eu não me engano, vai falar que a terceira até matou aquela pessoa. E isso estava falando, Jesus estava falando com aquelas pessoas, e ele sabia exatamente o que Jesus estava falando. Talvez a sua cabeça estava falando: o que será que ele estava falando? A cara do Dudu já mostra que ele está perguntando isso. O que será que ele estava falando? Mas Isaías fala: essa lavoura é Jerusalém. E esse servo que era mandado, eram os profetas de Deus que tinham mandado durante todo aquele tempo para mostrar para o povo que viria o Messias. E quantos profetas eles não mataram? Quantos profetas eles negligenciaram? Quantos profetas anunciaram e eles não ouviram? Irmãos, muitas vezes a gente negligencia aquilo que Jesus mostra para nós. Nós somos a igreja de Jesus, comissionadas aqui para levar o evangelho, mas quantas vezes a gente não negligencia isso? Quantas vezes a gente nega de fazer aquilo que Jesus colocou para a gente fazer? Quantas pessoas no nosso convívio que a gente poderia ter falado do evangelho e não falou? Quantas pessoas que partem dessa vida, que já teve contato com a gente, e a gente nem falou para ela que Jesus ama a vida dela? É terrível a gente ver uma pregação dessa, uma afirmação dessa, porque assim, a gente se coloca, né, como juiz desses caras. Fala: meu, como que Jesus tem paciência com esse povo? Se eu já jogava logo um raio e matava todo mundo. Mas irmãos, aqueles homens não tinham a revelação de Jesus, nós temos. Aqueles homens não sabiam que Jesus era o rei dos reis. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o Messias era um homem comum para eles, até hoje é para os judeus. Mas nós temos a revelação correta, que Jesus não é um homem comum. Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, o dono da igreja. E a gente negligencia. Imagina, aqueles judeus, como que pode? Os profetas chegaram, os profetas anunciaram, e agora que Jesus está lá, eles negam a verdade de Jesus. Mas e nós? Que sabemos que Ele é o Filho de Deus,
que temos certeza que Ele é o Rei dos Reis, que sabemos que a cruz do Calvário foi um sacrifício a qual nos ligou com Deus e negligenciamos isso. E aqueles homens achavam que eram o dono da terra. E ele vai falar assim, vai continuar falando, né? O dono da terra falou assim: o que eu vou fazer com esses caras? Eu já mandei 3 e eles mataram, bateram, humilharam. O que eu vou fazer? Já sei, eu vou levar meu filho amado lá. E vou enviar meu filho amado. E quando meu filho amado chegar lá, talvez eles tomem jeito, né? E dê o que é meu de direito. Então ele mandou o filho amado. Mas quando mandou o filho amado, eles conversaram entre si e falaram: olha, esse aí é o filho amado, ele tem direito na herança. E agora? Na lei antiga, dessa mesma lei que eu estou falando aí, quando arrendavam a terra, se passasse os anos e o dono não reclamasse dessa terra, eles poderiam ser donos da terra. Então o que eles falaram assim: olha, vamos matar então ele. Matando ele, a gente vai ser o dono da terra. Jesus estava mostrando para eles ali que ele sabia o que estava acontecendo. Jesus estava falando assim: olha, eu sei o que está acontecendo, vocês estão planejando de me matar. Vocês estão planejando a minha morte. Jesus estava desmascarando aqueles homens. Irmãos, muitas vezes a gente faz as coisas achando que não tem consequências, que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus sabe, irmãos, o íntimo da sua alma, o seu andar, o seu caminhar, o seu respirar. Ele conhece você. Então, irmão, para de fingir que você não precisa de restauração. A gente precisa de restauração. Para de fingir que a gente não precisa de mudança, que a gente precisa de mudança. Para de fingir que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa abrir mão. Para de fingir que está tudo certo, porque não está tudo certo. O primeiro passo para um cristianismo subir na fé, é ele descer ao ponto de se humilhar aos pés de Jesus e falar: eu preciso da sua restauração na minha vida. Sabe por que esses homens não eram restaurados? Porque eles achavam que era autossuficiente, que eles não precisavam de repreensão, que eles não precisavam de mudança, que eles não precisavam de aceitar nada, eles não precisavam de ninguém, tudo que eles precisavam eles já tinham. Porque a fé deles era uma fé superficial, eles estavam apegados à vida que eles já tinham. Aqueles homens tinham poder financeiro, eles tinham poder políticos, eles tinham poder de persuadir as pessoas, eles eram homens respeitáveis entre o povo judeu, era homem que tinha poder e respeito. O que mais eles podiam querer? Às vezes a gente se apega tanto nas coisas desse mundo que esquece que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres dessa terra. A Bíblia vai falar que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Então não se apegue às coisas, não se apegue à materialidade, não se apegue às coisas que você tem. Se apegue ao reino de Deus, busque a Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Não negligencie aquilo que Deus colocou para você. Busca a Deus a tempo e a fora de tempo. E aí Jesus vai falar uma passagem, Jesus olhou para eles fixamente e disse: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todos os que caírem sobre essas pedras será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Irmãos, aqueles homens, eles sabiam quem era Jesus. Uma coisa é você saber, outra coisa é você aceitar. Como eu disse aqui, irmãos, eles tinham motivos para crer que Jesus era o Messias, porque só o Messias fazia o que Jesus já fez. Não, homem nenhum tem poder para curar pecados. Homem nenhum tem poder para expulsar demônios. Homem nenhum tem poder para perdoar pecados, para levar a pessoa a se arrepender. Homem nenhum tem poder para curar enfermos. Homem nenhum tem esse poder. Homem nenhum tem poder de ressuscitar mortos. Homem nenhum, se tivesse poder, não existia mais SUS. Era só ressuscitar. Zera tudo e ele volta à vida. Homem nenhum tem esse poder. Eles sabiam que ele era o Messias. Jesus, em tudo, ele cumpriu as Escrituras.
quando fala assim que ele não veio para desfazer a lei, mas cumprir a lei, é porque tudo que a lei falava que o Messias tinha que cumprir foi cumprido em Cristo. Se isso não passa despercebido pelos nossos olhares que viemos depois, imagina de quem estava lá. De quem viveu desde criança aprendendo a lei, a Torá. Eles sabiam quem era Jesus, mas preferiam fingir que não sabiam. Não é à toa que Jesus falou, olha, quando chegar o dono dessa terra, aí a coisa vai ficar feia. Ele vai matar todos eles. E vai pegar essa terra e vai dar a outros donos que não são esses. Ele estava falando sobre os gentios, as pessoas que vinham depois, a igreja do Senhor. Aqueles que não tinham parte da herança. Aqueles que não faziam parte do povo eleito. Aqueles que ele mostra lá, quando ele tem aquela conversa e fala para a mulher assim, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher fala assim, mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. Jesus estava falando que por causa da dureza do coração deles, eles não viram aquele que ele chorou lá. Falou, olha, não enxergaram a oportunidade que estava diante deles. Mas quando chegar o dono dessa terra, tudo será tirado deles e vai ser dado a outro. Irmãos, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas a pergunta que eu quero deixar essa noite para você, você sabe quem é Jesus? Você tem noção quem é Cristo? Talvez você tenha uma noção de Jesus que você conheceu em algum lugar. É aquele que provê, né? E provê mesmo. Jesus é um provedor. Eu creio que Jesus provê para os seus filhos. A Bíblia diz assim que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Eu creio que Jesus provê. Ele é o bom pastor, né? Mas será que é só isso? Eu creio que Jesus é um Jesus que cura enfermos. Ele cura enfermo. A gente vê isso na Bíblia inteira. Desde o começo até o fim, de quando Jesus veio, a vida dele foi pautada e cercada de milagres extraordinários. A Bíblia fala que se juntar todos os milagres de Jesus não vai caber em livros da terra. Porque onde ele passava, sinais, prodígios e maravilhas acontecia. Mas será que é só isso? Será que é só isso que é Jesus? Eu fico lembrando da passagem quando Pedro fala assim, e aí Pedro? Jesus fala para Pedro, e aí? Não, Jesus fala para os discípulos, né? E aí, quem as pessoas falam que eu sou? E aí Jesus fala assim, uns falam que você é um Elias, outros falam que você é a reencarnação de João Batista, outros falam que você é um dos profetas. E aí Jesus olha para eles e é o que ele está falando essa noite para nós. Mas e vocês? Igreja de Jesus, e vocês? Quem vocês falam que Jesus é? Eu imagino que ficou um silêncio, né? Porque talvez, quase certeza que nenhum deles teve compreensão, apenas Pedro, porque o Espírito Santo falou com ele, né? E falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele fala, olha, bem-aventurado é você, Pedro Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Então, irmãos, o que mostra para nós? Uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Será que Jesus só veio para suprir as minhas necessidades? Será que Jesus só veio para que eu tenha uma vida confortável? Será que Jesus só veio para que eu pudesse sentar na cadeira e ter um momento de alegria cantando com meus irmãos? Será que é para isso que Jesus veio? Quem é Jesus para vocês? E Pedro vai responder: você, o Senhor, é o Cristo. Aquele que tem autoridade, aquele que é acima de Davi. Davi falou assim: olha, eis que eu vejo o meu Senhor à destra do meu Senhor, e o seu trono é eterno e jamais terá fim. Ele é aquele que o trono dele jamais será desfeito. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. Jesus não é servo, Jesus é Senhor. Jesus, ele não veio aqui para satisfazer a nossa vontade, ele veio aqui para nos salvar. Jesus não veio aqui para nos dar presente, nos presentear. Ele veio aqui para nos trazer restauração, ainda que morramos, ainda que padecemos, ainda que as coisas ficam ruins para nós. Quantas pessoas não morreram na história da igreja, mas que nesse momento estão se regozijando aos pés de Cristo lá na eternidade?
Quem é Jesus para você? Talvez você olhe para Jesus como um amigo, né? Ah, Jesus é meu amigo, meu confidente. Mas, irmãos, Jesus ele não veio só para ser amigo. Jesus não veio só para ser confidente. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele veio para nos trazer aquilo que aqueles homens negaram, que era restauração. Eles esperam o Messias até hoje. Os judeus esperam o Messias até hoje, aquele que vai trazer paz às nações, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz, mas não uma paz comum, a qual nós conhecemos que o mundo traz, mas uma paz que excede todo entendimento humano, porque o mundo não compreende a paz que Jesus nos dá, porque a nossa paz vai além da circunstância. O irmão Elias e a irmã Maria estavam doentes, estavam enfermos, né? Mas se você perguntasse, eu tenho certeza, irmã Maria, irmão Elias, vocês estão em paz? Graças a Deus, estamos em paz. Porque a paz deles não vem de dinheiro. A paz deles não vem da saúde. Porque a idade chega e a saúde vai embora. Mas a nossa paz vem de Jesus, que nos deu vida eterna, que nos deu restauração e nos deu salvação. Então, irmãos, Jesus ele tem autoridade. E a autoridade de Jesus é a autoridade do Messias. Porque o Messias ele tem autoridade sobre as doenças. Jesus onde chegava ele curava. Cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, aleijados voltavam a andar, mortos ressuscitavam. Porque Jesus ele tem autoridade sobre as doenças. O Messias ele teria autoridade sobre os demônios. Quando os demônios viam Jesus, eles tremiam. E falavam, o que queres conosco, Filho do Deus Altíssimo? E com uma palavra Jesus o expulsavam. E eles tinham que se submeter. Porque Jesus tinha e tem a autoridade sobre os demônios. Jesus, ele é o Messias. E o Messias tem a autoridade sobre a morte. Jesus, ele vê uma viúva carregando seu filho, a sua esperança. E uma multidão chorando, atrás dela encontra com uma multidão se alegrando, porque o Messias estava com ele. E quando o autor da vida encontra com a morte tem que ceder, porque ele é acima da morte. A morte não pode parar diante da majestade, diante do autor da vida. E aí Jesus toca naquele rapaz e ele volta à vida. E a sua mãe, a viúva lá de Naim, ela vê os seus sonhos sendo restaurados. De um luto que jamais poderia fazer mais sentido, jamais poderia voltar à vida, uma alegria que já tinha findado, uma certeza que já foi dada, um decreto que já foi assinado, ele já tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Mas quando chega Jesus, aquele jovem volta à vida. Jesus cura. E dá vida a um morto que já tinha 4 dias que estava morto. Já estava fedendo, em decomposição. Jesus chegou naquele lugar, ele olhou um cenário de dor e de tristeza. A ponto de Jesus olhar para aqueles homens e chorar. Não porque o seu amigo estava morto, porque ele sabia que ia ressuscitar. Mas porque ele olhou e viu como que o pecado é doloroso. Como que o pecado traz consequências. Porque o salário do pecado é a morte. E quando a gente olha para esse cenário de morte e fala, olha o que o pecado causou à humanidade, Jesus chora. Mas Jesus, com a sua palavra, ele diz, Lázaro, sai para fora. E a morte não pode negar a ordem de Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre a morte. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ele tem autoridade sobre a morte. E não só isso. A morte tem que se calar. E a vida tem que se fazer de volta. Porque Jesus também tem autoridade sobre a vida. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Jesus é o autor da vida. Ele
iniciou toda a vida lá do começo de Gênesis capítulo 1. Porque João capítulo 1 fala assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Jesus, ele tem autoridade para nos dar vida. Então, irmãos, tudo aquilo que já está morto na sua vida, tudo aquilo que já foi decretado que foi o fim, Jesus pode trazer vida. Aquilo que não tem consolo, que não tem conforto na sua vida, Jesus pode dar consolo, Jesus pode dar conforto. Aquilo que você acha que não tem mais restauração, para Jesus tem restauração, porque não há impossível para Jesus. Porque Jesus é a autoridade máxima em todo o mundo, porque Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E Jesus não veio para nos dar uma vida comum, porque essa você já tem. Mas Ele veio para nos dar a vida eterna. Em breve, Ele voltará e levará a sua igreja, e nós estaremos com Ele para todo sempre. As dores que você tem, você não terá mais. As doenças que aflige, não afligirá mais. O luto não terá mais lugar. A tristeza não andará mais no meio de nós. A falsidade não terá mais. O homicídio não existirá mais. O luto jamais vai ter força sobre nós. Porque todas essas coisas são consequências do pecado. E lá o pecado jamais existirá no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, Senhor, mais uma vez agradecer por essa mensagem, por essa palavra. Deus, que nós, como igreja do Senhor, não ficamos, Senhor, negligentes às suas ordens, àquilo que o Senhor tem colocado para nós, mas que nós sejamos, Senhor, segundo o teu coração, Pai. Nós sabemos, Deus, que isso aí é complicado, Deus. Se nós buscarmos somente em nós a força, se nós buscarmos, Deus, somente em nós a ação, mas nós queremos buscar do Senhor, para que o seu Espírito Santo ministre em nós, para que Ele nos traga, Deus, a força necessária para continuar. Pai amado, renova, Deus, o ânimo da sua igreja. Renova, Deus, a fé, a esperança, renova o ânimo. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, se há pessoas aqui com coração triste, com coração despedaçado, com coração, Deus, com vontade de parar, que a força deles seja o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, quando nós achamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Mas quando nós colocamos, Pai amado, e assumimos a nossa fraqueza, que somos pequenos, que somos cachorrinhos, e que precisamos das suas migalhas, o Senhor, Pai amado, nos torna, Deus, de miseráveis, criaturas do Senhor, e passamos a ser filhos do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque essa mensagem nos mostra ao quão o Senhor é misericordioso. Pai amado, o Senhor nos aponta a nossa falha. Deus, e como é bom quando o Senhor nos aponta a falha, porque nós olhamos para nós e vemos, Pai amado, que somos miseráveis e pequenos, e que nós somos dependentes do Senhor. Pai amado, que esse sentimento de dependência do Senhor nunca afaste de nós. Que esse sentimento, Pai amado, de busca pelo Senhor nunca parta da tua igreja. Pai amado, que nós possamos entender que um não é melhor do que o outro, porque todos nós estamos na mesma condição de pecado, de miséria, e somente através da ação do Senhor nas nossas vidas, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostrou nessa noite que não adianta sacrifício humano, não adianta, Deus, eu ser, Pai amado, um religioso de aparência, se o meu coração não estiver quebrado diante do Senhor. Deus, então quebra o nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra, Deus, aquilo que tem que ser quebrado na nossa vida. Restaura, Deus, como o Senhor faz com pedras preciosas, venha lapidar o nosso coração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, tira o coração de ego e coloca um coração de adorador, porque nós queremos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, queremos adorar o Senhor em espírito e verdade. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, porque muitas vezes negligenciamos aquilo que o Senhor colocou para nós. Oh Deus, quantas vezes nos calamos quando deveríamos falar. Quantas vezes nós falamos quando deveríamos nos calar. Quantas oportunidades nós perdemos de falar do teu amor. Quantas oportunidades nós perdemos de adorar o Senhor. Quantas oportunidades nós perdemos, Senhor, de demonstrar que o Senhor é Senhor das nossas vidas, com as nossas atitudes, Pai. Mas Deus, diante do Senhor está a tua igreja.
E se há entre nós pessoas que aceitaram essa palavra e reconheceu que precisa do Senhor, que essa pessoa seja alcançada pela sua grande misericórdia. Que essa pessoa seja alcançada pela sua graça maravilhosa, que não depende de satisfação, não pretende de atitudes, não depende de ações humanas, mas depende única e exclusivamente do Senhor, operando em nós o seu querer e o seu efetuar. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja seja uma igreja de verdadeiros adoradores. Que essa igreja seja uma igreja onde reconhece que é o Senhor que tem autoridade sobre nós. Não somos nós que decretamos, não somos nós que falamos ou mandamos, é o Senhor que decreta, é o Senhor que ordena, é o Senhor que manda, e nós como servos temos que se prostrar diante do Senhor e reconhecer a sua majestade, reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é o Rei dos Reis. Queremos ser submissos ao Senhor. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor de maneira completa, plena. Ainda que a gente não consiga, mas que essa seja a nossa atitude, de buscar a Tua face. Apesar das nossas pequenas forças, apesar das nossas falhas, apesar das nossas lutas, que nós busquemos ao Senhor, a tempo e a fora de tempo. Agora, Deus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o único Filho, e a comunhão do seu Santo Espírito, o Espírito da verdade, esteja com essa igreja batista em Parque de Taipas. Mas não somente com essa igreja aqui reunidas, mas com toda a igreja do Senhor, dos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, espalhados por toda a terra. Que o Senhor esteja conosco. Nós oramos e já te agradecendo, crendo que o Senhor reina no meio de nós. E o Senhor é o Senhor da igreja, que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Abençoa cada um de nós. E que essa paz, que excede todo entendimento, esteja com cada um dos seus filhos espalhados por aí. É o que nós oramos e agradecendo, crendo que assim será feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.